Olá, gente, está começando mais um RF Cast aqui para você e hoje eu tenho o prazer aqui de receber o pastor Benites, pastora Nazaré. Muito prazer em recebê-los aqui no estúdio da RF Media Podcast e para participar aqui do RF Cast. Muito bem, muito boa tarde, muita paz a todos que estão juntamente conosco e é um prazer realmente participar deste momento em que nós vamos poder passar algumas coisas, algumas revelações que eu tenho certeza que vai trazer o fortalecimento espiritual para as pessoas que estiverem conosco neste podcast. Amém. Boa tarde a todos. A gente se sente bem privilegiado de poder, atender esse convite tão carinhoso do Rafael para realmente compartilhar uma história ministerial, um pouco da nossa família, e sabemos que isso vai, com certeza, edificar a vida de muitas pessoas, porque está chegando, acho, quase 50 anos, pastor Benites no ministério, então, muita história, né, gente? Acho que vai valer a pena a gente poder relembrar isso. Esse ano, na realidade, completa os 50 anos de ministério. E como ministro, nós estamos... Falta mais 4 anos para 50. Só de ministro. Só de ministro. E o ministério todo, como obreiro licenciado, do tempo do obreiro licenciado. Hoje é credenciado, né? Naquela época era licenciado, e depois um tempo como aspirante. E aí, em 80, eu fui levado a ministro. E já tinha a carteirinha, pastor? Tinha carteirinha. E o senhor ainda tem a carteirinha? Tenho. Olha aí. Ainda tenho a carteirinha. No tempo do obreiro licenciado, a carteirinha, na realidade, era um carteirão, mais ou menos esse tamanho, assim, a carteira do licenciado. E depois eu recebi a carteira do aspirante. E em 80, eu fui, então, levado a ministro, fui consagrado, e nesta ocasião eu tive o privilégio de ir a ministro juntamente com o nosso presidente, reverendo Solon Soares. Nós Na somos mesma juntos, época. na mesma época. Eu e ele estávamos lá, nesse mesmo grupo. Eu sou, no nosso cadastro, né? Eu sou 400. Ele é 400 e alguma coisa assim. E nós estamos no mesmo patamar ali, junta. Mesma geração, na né? mesma geração. Foi um negócio assim maravilhoso. E aliançados até hoje. Até hoje. Com certeza. Amém. Na realidade, eu e o nosso presidente, o reverendo Solon, desde 1982, nós já éramos amigos, desde essa época. E hoje estamos aqui, né? Na fé, batalhando, e essa amizade, ela perdurou. Foi, assim, algo maravilhoso. Pastor, e como que o senhor conheceu Jesus? Eu morava em Caxias do Sul. Eu conheci Jesus na Igreja do Evangelho Quadrangular. E na época, o fundador da nossa Igreja Quadrangular em Caxias foi o pastor Naum Soares. Ele veio da cidade de Assis, São Paulo, e abriu a Igreja Quadrangular na praça de Caxias. A praça, numa noite de muita neblina,
Aquela noite era uma noite de inverno, já estava entrando o mês de abril, e sabe que na Serra, essa época, já tem a serração, né? Uhum. Então, ele em plena, mês de abril, ele abriu ali a nossa igreja na praça. Não foi nem no salão, mas foi na praça pública mesmo. E dia 8 de maio de 66, eu desci as águas do batismo. Fui batizado. E estamos aqui, né? E como é que foi a sua trajetória? Hoje o senhor é superintendente. Superintendente, né? E isso. como que foi essa trajetória? O senhor depois foi pastor. Como que o senhor sentiu o seu chamado? O chamado foi, na realidade, foi uma visão que Deus me deu, né? Eu estava... E foi uma noite, assim, que foi realmente, eu senti que foi uma visão, porque eu tenho até hoje na mente a imagem daquela visão. Que quando eu recebi esse chamado, nessa visão, eu era um menino, eu era um garotão. Nessa visão, eu era adulto. E eu ouvi aquela voz. Eu estava dentro de um prédio, e nesse prédio, centenas de pessoas, centenas, mas eu não conseguia delinear o rosto de nenhuma delas. E eu sabia que eu via as cabeças das pessoas, mas não conseguia delinear a fisionomia de ninguém. E eu ouvia aquela voz e aquele povo cantando, e eu ouvia aquela voz dizendo: e agora nós vamos receber o missionário Luiz Antônio Benites. E eu saí de trás de um cortinado, cantando: no reino de Deus ainda há lugar. Eu quero Jesus, as almas ganhar. Eu quero ganhar as almas. Eu quero Jesus, 10.000 almas. E acordei. Uau. E nunca mais eu esqueci. E a partir dali, eu estava na igreja e eu varria a capela. E o assoalho da capela era terra. Então, eu molhava o chão e varria depois dos cultos. E era assim. Era um tabernáculo de madeira e o telhado era de zinco. E ali começou a igreja. Então, quando eu fui batizado, aí já o pastor, a pastora, já me chamaram para trabalhar na igreja. Eu trabalhava na igreja. Começou a se envolver já. Me envolvi. E um dia, quando eu estava varrendo, o pastor teve que viajar. A pastora disse: olha, Benites, desde aquela época já me chamavam de Benites. Benites, o pastor viajou, o obreiro que ele deixou para fazer o culto não vem, e hoje tem a tarde da bênção. Portanto, hoje à tarde você vai pregar. E vai para casa e toma um banho, né? Imagina só eu varrendo aquele pó. Aí fui para casa, tomei banho e voltei. Quando voltei à tarde, foi a minha primeira pregação. E preguei, orei pelos doentes, pessoas foram curadas. Já na época, um menino. Quantos anos, pastor? Eu tinha, na época,
16 anos. 16 anos. Eu às vezes brinco com o pastor que ele foi literalmente da vassoura pro microfone. Interessante, né? É verdade. Realmente. E enquanto eu estava pregando, a pastora sentada atrás. Eu tremia, nem vara verde. Né? Eu ia perguntar sobre isso. A primeira palavra. Aí ela disse. 16 a anos. primeira pregação ninguém esquece. Ela me chamou a atenção, que ela disse: você os teus joelhos batiam um no outro. Batia o joelho. Mas também, né? Os dedos. Mas graças a Deus, a partir dali, aí quando o pastor chegou, ela deu feedback para ele e ele passou a me dar a oportunidade também para fazer rádio com ele. E eu comecei a ir para a rádio com ele. Um dia ele disse, olha, amanhã eu não vou. Vou ter que sair e você vai sozinho. Aí eu fui para a rádio sozinho. 6 da manhã, a Rádio Difusora de Caxias do Sul. Aí cheguei lá, fiz o programa e fui para a casa do pastor. E a pastora ligou, dizendo, olha, você vem para cá. Aí cheguei na casa, o pastor estava lá. Ele tinha ficado para me ouvir. Para escutar. Para escutar. Tudo parte do teste. Tudo parte do teste. E a partir dali eu passei a fazer o programa sozinho também na Rádio Difusora de Caxias. O senhor vê, né? Mesmo sem o senhor saber, já tinha o discipulado ali acontecendo. Exatamente, uma coisa assim impressionante. Tanto é que quando eu tinha 18 anos, com 18 anos de idade, eu fui designado para a cidade de Bom Jesus, próxima a Vacaria. E o pastor que me levou, ele disse, olha, você vai comigo, vai ser o meu auxiliar. E quando você chegar lá, você vai ficar comigo. E esse pastor também era solteiro. E 18 anos de idade. E quando eu fui, chegando em Bom Jesus, aí Deus operando, Deus abençoando, eu orando com ele, e pregando, e jejum, oração, às vezes 3 dias, 4 dias de jejum, um negócio assim, e Deus assim. Mas graças a Deus, um dia ele disse, olha, eu estou indo embora, eu fui enviado para outra cidade e você vai ficar com outro pastor aqui. Eu disse, muito bem. Então, eu disse, lamento, você vai ter que ir embora. Aí ele disse, você não vai perguntar quem é o pastor? Aí eu disse, quem vai ser o pastor que vai ficar comigo aqui? Ele disse, o pastor é você mesmo. Com 18 anos eu assumi a cidade de Bom Jesus como pastor titular. Que responsabilidade, né? Responsabilidade. Está lá, a igreja está lá, o povo está lá. E ver o tempo que passou, pessoas vivas daquela época, já nem existe mais, mas tem parentes de pessoas que, na época que eu era pastor lá, eles eram membros. E netos, filhos, estão lá na igreja. O senhor vê, né? O senhor, com 18 anos, assumiu a primeira igreja. A gente vê muito obreiro jovem hoje querendo assumir, mas sem ter uma caminhada. Apesar de novo, o senhor teve uma caminhada ali, né? Dos 16 aos 18. Exatamente. Teve uma caminhada, uma experiência e um discipulado, né? Exato. Que o levaram, então, a assumir essa responsabilidade. Vê que antes de ir para a cidade de Bom Jesus,
eu ainda participei de uma abertura de obra. Eu fui a Bento Gonçalves. E aí eu levei uma caixa de som e, e ali, na abertura de obra ali naquela cidade, uma casa onde Deus operou um menino que tinha problema de coração. Vê só que o tempo passou, eu orei por aquele menino. Ele tinha, pelo que a mãe dele falou, ele viveria até os 12 anos de idade. E eu orei por ele. E um dia, quando eu estava em Caxias, eu fui visitar meus familiares. Aí visitei a igreja. E uma senhora veio falar comigo e do lado dela, um rapaz. Ela disse, eu sei que você não lembra, pastor. Esse aqui é o menino que você orou por ele, que ele estava condenado. 12 anos ele ia morrer. E está aqui, vivo. O rapaz, eu acho que tinha uns 30, 35 anos de idade. E a sensação, pastor? Oh, maravilha. Maravilha a gente vê que realmente o ministério, né? Que foi um chamado mesmo e a confirmação desse ministério. Eu queria até saber um pouco mais das suas experiências sobrenaturais, porque no início já teve, né, da revelação de que o senhor seria entraria no ministério, né, e tal. Exatamente. Mas vê que a gente vê a confirmação de Deus, que quando eu cheguei em Caxias, quando eu estava em Caxias, e eu tinha ido numa cidade pregar, e quando eu cheguei, a minha mãe estava no hospital. Eu tive ali a confirmação. Minha mãe estava no hospital com meningite. E ela estava isolada num quarto. Quando eu cheguei, eu abri a porta, estava minha mãe lá no quarto. Só ela, isolada. E ela me reconheceu. Ô, meu filho, você veio? Eu disse, vim, mãe. Mas o que aconteceu? Aí ela disse, pois eu fiquei desse jeito. E conversei com ela. Mas eu estava indo para Bento Gonçalves. Aí eu disse, mãe, eu vou fazer uma oração pela senhora e depois eu vou ter que viajar, vou ter que ir a Bento, de Caxias a Bento, é perto, né? Mas eu disse, eu vou ter que viajar, e realmente eu tinha que ir. E orei por ela, abençoei a minha mãe, e fui para Bento. E fui orando, fui preocupado, orando por ela. Quando cheguei em Bento, eu desci na rodoviária, fiquei ali olhando, olhei para cima, olhei para baixo, e quando eu vi um soldado da brigada, eu pensei, vou falar com ele, né? Falei com o soldado e perguntei para ele onde é que tinha um hotel barato que eu pudesse ficar. Aí ele disse, olha, tem um hotel aqui em cima. Mas você vem de onde? Eu disse, olha, eu estou vindo de Caxias. E nós vamos abrir a igreja aqui em Bento. Ele disse, que igreja é a sua igreja? Eu disse, é a igreja do Evangelho Quadrangular. A mãe dele era membro da igreja em Vacaria, a nossa igreja quadrangular de Vacaria. Aí ele disse, a minha mãe é da igreja quadrangular de Vacaria. Aí ele disse, você não vai para o hotel, você vai ficar na minha casa. O brigadiano falou. Ali eu tive a confirmação, né? Que realmente era Deus
agindo, Deus trabalhando. E tá lá, graças a Deus, tem a igreja em Bento. Eu participei dessa bênção lá em Bento Gonçalves. E quando voltei, aí fiquei ali uns dias, procurei local, tal, onde eu encontrei essa casa, que eu orei pelo menino, e fiz cultos ali, e voltei para Caxias. E fui direto para o hospital. Quando cheguei, tinha uma pessoa arrumando a cama onde estava minha mãe. Cama vazia. Me assustei assim. Eu disse, não pode. Eu disse, e a senhora que estava nessa cama aqui, moça? Aí ela disse, essa senhora ela teve alta. Minha mãe já estava em casa. Olha aí. Maravilha, né? O velho ditado, cuida das coisas de Deus, que ele cuida das tuas, né? É verdade. Coisa, né? Aí, mas o sinal melhor que esse, eu acho que não, né? Não existe, né? É verdade. E dali, e daqui do Rio Grande do Sul, fui para Santa Catarina, São José, Santa Catarina, tem a parte, tem a ilha e tem o continente. Tem São José ali, né? Em Santa Catarina. Ali eu estive ali. E dali eu voltei para Caxias. E fiquei um tempo em Caxias, e o pastor, que era o pastor Luiz Antônio Ervatim, Caxias, ele esteve ali um tempo, ficou um tempo em Caxias, fiquei com ele, e ele disse, olha, eu estou indo para São Paulo, você quer ir comigo? Eu disse, vou. Uma nova experiência, né? Fui para São Paulo, para a cidade de Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, fiquei um tempo com o pastor Luiz Antônio Batim. Ele disse, estou indo embora para Jundiaí. Você quer ir para Jundiaí comigo ou você quer ficar por aqui pelo Vale do Paraíba? Eu disse, eu vou ficar. E aí assumi a igreja na cidade de Caçapava, estado de São Paulo. Hoje, eu fiquei sabendo agora, nós tivemos na reunião agora em São Paulo, eu fiquei sabendo que o filho do pastor Davi é superintendente lá em Caçapava, onde eu fui pastor. Olha só, né? Está lá a igreja. Deus realmente é tremendo, né? De Caçapava, eu fui para Volta Redonda. De Volta Redonda, eu, então, fui para o norte. E onde eu conheci a pastora Nazaré, lá onde Deus realmente nos deu a graça. Quando eu saí do estado de São Paulo, eu recebi, então, do conselho, a nomeação. Você vai assumir a cidade de Santarém, no estado do Pará. Santarém é a segunda cidade do estado. Tem Belém e depois vem Santarém. Eu fiquei um tempo em Santarém para me adaptar, alimento, e a cultura ali é totalmente diferente, né? O alimento. E fui para Santarém depois. E estive em Santarém, abrimos a igreja em Santarém, e a pastora Nazaré esteve há um mês atrás, em Itaituba. Acho que uns 20 dias. Né? Ela esteve em Itaituba, uma das cidades que eu fui lá, orei pelo dono da cidade, e ele
emprestou o hangar, vê só que ele era o dono da cidade, ele tinha, eu acho que uns 50 aviões teco-teco, que ele fazia fretes para os garimpos, e ele disse, missionário, pede o que você quiser. Eu disse, eu quero um local para abrir a igreja quadrangular. Ele disse, então, está aí. Ele cedeu o hangar, e ali naquele hangar foi aberta a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje aquela igreja é uma sede de campo, uma sede regional, e tem 68 igrejas, essa igreja. Que bênção. E dali, e eu era pastor, eu tinha aberto Santarém, e a pastora Nazaré saiu de Itaituba agora, há 20 dias atrás, passou em Santarém, onde eu abri. Ela não conhecia Santarém. Passou em Santarém, onde eu abri. Está lá a igreja. Um dos momentos que eu considero assim, um momento glorioso, uma experiência espiritual muito forte, foi quando eu fui conversar com o dono do terreno. Eu disse, olha, eu vim comprar esse terreno aqui. Ele disse, mas o terreno não está à venda. Eu falei, mas Deus me mandou aqui, que este local é que vai ser construída a igreja. Que igreja? Qual é a igreja do senhor? Eu disse, é a igreja do Evangelho Quadrangular. Ele disse, nunca ouvi falar. Eu disse, mas o senhor vai ouvir falar. Nunca vi, nunca ouvi falar. Mas o senhor vai ouvir falar. Porque o templo, a igreja vai ser construída aqui. E eu vim aqui para comprar esta terra. Não tinha um centavo na mão. Eu ia perguntar isso. Não tinha um centavo na mão. Mas na certeza. Na certeza, na fé. Na fé. E eu disse... ele disse, mas eu não pretendo vender, não estou vendendo. Eu disse, mas Deus não ia me enganar dessa maneira. Porque ele me deu um sinal que era aqui. Ele disse, que tipo de sinal que ele lhe deu? Eu disse, quando eu vim para cá, eu parei aqui e percebi que este era o local. Ele disse, mas eu não recebi esse sinal. Eu disse, mas o senhor vai receber. E na hora que eu falei isso, ele começou a sentir, saía da terra um calor, começou a sair um calor, e aquele homem começou a tremer, e vinha aquele calorão. Mas só que esse calor, a gente estava próximo, pertinho de uma árvore, só que esse calor só abrangia ele. E ele começou a tremer e suar. E ele disse, o que é isso? Eu disse, esse é o sinal que eu falei para o senhor que Deus ia lhe dar. E quase 50 anos depois, a pastora Nazaré passou lá, está lá o templo. Uma igreja enorme. Que é para ser, né? Não adianta. Interessante, né? Ele tinha 22 anos. 22 anos nessa época. Maravilha, né? Deus é tremendo, né? Porque foram sinais que Deus foi dando, foram coisas que Deus foi manifestando. E tudo isso, eu solteiro, porque eu casei com 26 anos. Com 26 anos de idade, que eu casei. E ver que, como Deus faz as coisas, né? Desde de 66 que eu estou na Quadrangular até hoje, nós estamos servindo a Jesus. Eu estou servindo a Jesus. E quadrangular de 4 costados. Acho interessante, assim, da história, né, do pastor Benítez. Sair, né,
do extremo do Brasil para o norte. E ele sentiu muita saudade, né? Porque uma cultura muito diferente. Totalmente diferente. O clima muito diferente. Aí ele conta, né, que ele andava na rua e sentia saudade do Rio Grande do Sul. Teve um dia que eu estava com tanta saudade do Rio Grande do Sul, eu passei perto de naquele tempo tinha aquelas lojas de disco, LP, né? E olha o que estava tocando. Coração de Luto, Teixeirinha. Vê só, lá dentro da Amazônia, estava tocando Coração de Luto. E eu ouvindo Teixeirinha cantando. Eu parei na frente da loja e aí eu chorei. O gaúcho longe de casa, né? Longe de casa. Chorei de saudade da minha terra, chorei de saudade da minha mãe. E cheguei no hotel. Quando cheguei no hotel, eu estava no hotel, não tinha aberto a igreja ainda. Eu estava fazendo programa de rádio. Programa de rádio. E ali nesse meio tempo, eu fui para o hotel, cheguei no hotel, dobrei o joelho e eu disse, meu Deus, não me deixa morrer sem ver minha terra e a minha mãe, Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu abri a igreja em Santarém, quando eu fui visitar essa cidade de Itaituba. Eu estava indo para Itaituba, 400 quilômetros, quase 500 quilômetros de distância, de caminhonete. E o moço que estava me levando, a caminhonete cheia de coisas, de mantimento. E quando nós chegamos numa altura, furou o pneu da caminhonete. E o rapaz falou, puxa vida, missionário. Naquela época eu era chamado missionário. Puxa vida, missionário. Olha só o que aconteceu. Para ir consertar o pneu, você vai ter que ficar aqui. Você vai ter que ficar aqui, eu vou lá. Aí eu disse, mas eu fico. Ele disse, mas o grande problema é que uns quilômetros daqui tem uma tribo indígena que eles mataram 4 garimpeiros a flechada. Eu disse, meu Deus, ele vai falar isso para mim e vai me deixar sozinho aqui. Né? Quantos anos o senhor tinha aí? Nessa época eu estava com 23. 23. Olha, sinceramente. Ele falou isso, mas ele não percebeu, né? Que ele falou tão ele inocentemente. Ele te apavorou, né? Como se fosse normal. Como se fosse normal. Eu disse, meu Deus do céu. Bem, tu tá no meio da Amazônia, não vai encontrar índio. No meio da Amazônia. E tinha realmente uma tribo indígena lá. Então, tinha aqueles problemas de garimpeiro entrando em terra indígena para abrir garimpo e tal. Mas o interessante é que depois dessa oração que eu fiz, que eu não queria morrer sem ver minha terra, eu orei, cheguei em Itaituba, e ali o dono da casa, que era o mais rico da cidade, eu orei por ele, orei pela família. Aí, o outro dia ele disse, olha, missionário, o que você gostaria de fazer? Qual seria o teu desejo? Eu disse, olha, o meu maior desejo hoje seria ver a minha mãe. Voltar para o Rio Grande do Sul e ver a minha mãe. Aí, ele tinha sido abençoado. E quando eu cheguei, orei por ele, ele caiu perturbado. Ele ficou perturbado.
um homem de quase 2 metros de altura, caí no chão assim, e eu quando estendi a mão assim para ele, e ele disse, o que foi isso que aconteceu comigo? Eu disse, o senhor estava com espírito, com encosto, mas esse encosto foi retirado, e agora o senhor vai ficar bem. E a casa dele era cercada por homens armados, né? Tudo com fuzis, com aquelas, não sei, o calibre 12, não sei que tipo de arma é essa, eu sei que era tudo homens armados, porque na casa dele, dentro de um quarto lá, que ele mostrou o quarto, abarrotado de sacos de ouro. Cada saquinho de ouro daquele tinha 1 quilo. Então, eram vários. Tanto é que ele para mostrar, né, o poder dele, ele disse, eu vou... Chamou o filho dele. Vamos ver quantos quilos de ouro meu filho pesa? Quanto de ouro meu filho pesa aqui? Aí começou a colocar num prato lá, aí colocou o filho nessa parte e o ouro na outra parte. E quando ele disse o que eu queria, né? Talvez ele pensou, eu acho que ele vai pedir alguma pepita de ouro, vai pedir um pouquinho de ouro, mas eu disse, eu quero ver a minha mãe, minha terra. Ele chamou o piloto lá e disse, pega aquele avião lá, você leva o missionário até São Paulo. E aí pagou minha passagem, então eu fui até São Paulo de avião, que ele deu a ordem, e de São Paulo ele pagou a passagem para o Rio Grande do Sul, e eu vim ver minha mãe. E bater a saudade do meu Rio Grande. Mas graças a Deus, que foram demonstrações de Deus, assim, impressionantes, né? Nessa cidade de Itaituba, nesse hangar, com 2 meses de trabalho, 2 meses de abertura de trabalho, porque foi um missionário que eu levei junto comigo para Santarém. Com 2 meses de trabalho, nós batizamos 40 pessoas. Então, é uma coisa assim que Deus confirmando, manifestando, graça. Então, nessa cidade de Itaituba, é sede regional 68 igrejas. Santarém, que eu abri, Santarém, deve ter mais ou menos umas 70 também. Eu acredito que de Santarém saíram tantas outras regiões, né? Regiões. Já tem esse desdobramento. Então, são um trabalho assim que... impressionante. Você sabe que a gente observa assim quão desafiador era esse pioneirismo, né, da Igreja Quadrangular. O pastor, quando ele saiu de Belém para ir para Santarém, viajava de navio, né? E nosso grande líder, apóstolo da Amazônia, o seu Josué, ele é um homem assim de enviar. Uhum. Tu vai para aquele lugar e tu vai fazer a obra. Então, tu vai só com a passagem de ida. Isso era uma atitude de fé dele e acho que se o obreiro tinha o chamado, obreiro, né? era aquilo ali, né? Ele aceitasse. A prova era essa. No caso, tu vai e passagem só de ida. Só de ida. Porque quando Tem histórias extraordinárias. Quando eles me entregaram dinheiro para comprar passagem de navio, eu lembro que eu contei e só tinha o dinheiro da ida. Aí peguei aquela, era no tempo do orelhão, a fichinha, liguei. Ô, pastor Josué, eu estava contando aqui o dinheiro e só tem o dinheiro da ida. Aí ele disse, mas é para você não voltar mesmo.
E aí? Foram 3 dias. É tremendo isso, né? Foram 3 dias de viagem. E, Será que hoje topariam as pessoas? Sabe pois é, né? que Então, nós não sabemos. você sabe que aí ele chega ali naquela cidade, né? Sem conhecer ninguém e tudo. E aí ele vai para uma pensão, né? E fica morando ali na pensão, vai na rádio, né? Pede lá um espaço para pagar daqui a um mês. E na rádio, através do copo de água, hoje a gente é tão criticado, né? Se a gente coloca um copo d'água ali, mas Deus já operou tanto, né? Dessa maneira, dessa forma. As pessoas iam sendo abençoadas. Muitas pessoas curadas. Então, ele deu aquele tempo fazendo o programa e depois ele disse, né? Que ele estava no hotel, que ele estava atendendo lá na pensão. E ali começou, as pessoas iam lá na pensão, ele orava, dava um conselho e depois a pessoa deixava ali. Então, vai quanto era, não, como se quiser deixar uma oferta aqui, aí as pessoas deixavam, então ali ele foi. Só que para chegar até esse momento de ter, né, um resultado, né, até para o teu sustento, ele tinha, na pensão, tinha a refeição. Até tem uma coisa muito engraçada disso. Porque o pastor, desse período, ele ficou traumatizado. Então, tinha o prato feito, né? Comprava aquele famoso prato PF. ali, PF. Só que tinha um meio prato feito. Meio prato feito. Meio prato feito. Nem sei como é que chama, mas Aí não era, comi. ele não era prato de pedreiro. Ele era metade. Era meio prato feito. Meio PF. Meio PF. Então, ele era aquela refeição do dia. Então, para ele poder passar o dia, ele comprou um saco de um biscoitão, sabe? Então, ele, nos intervalos, ele comia aquele... E a pensão servia café. Então, ele ficava jantando aquilo ali, merendando aquilo e tal. Quando, muitos anos depois, né? E não podia mais ver aquele biscoitão. Nem sei como é que chama aqui, mas lá a gente chama Aqui eu fiquei sabendo que é a vovó sentada. Vovó sentada. E aí, nós morávamos já em Santiago, né? Que também foi um outro grande desafio que o pastor aceitou. E um dia ele pediu para... A gente pediu assim, para a menina que trabalhava com a gente ali, que ela fosse comprar pão. E não tinha. E óbvio, de uma forma inteligente, né? Que se tu diz para alguém, não tem pão, mas tem outra opção. Ela trouxe esses biscoitões. Quando ele viu, Rafael, ele deu um grito. Ela se assustou de tal maneira, porque ela não sabia. Olha, eu perdi a funcionária. Por causa do grito que ele deu. Eu falei para ela, eu disse, não, né? Acontece que ele teve um tempo que ele só comia isso. Mas não teve, sabe? Ela ficou muito assustada, ela foi embora. Mas foi assim, né? E é interessante que realmente a gente é discipulado e a gente faz discípulos, né? Também. Mas quando ele esteve lá em Itaituba, e eu fiquei sabendo dessas histórias agora. Quando ele esteve lá em Itaituba e falou com esse homem, né, que poderoso na cidade, já falecido, Zé Arara, era o dono da cidade, o dono do ouro. O apelido dele era Zé Arara. E teve lá e voltou. Quando ele voltou, então ele levou um grupo de rapazes. Quando ele foi fundar Santarém, ele levou vários, eu acho que uns 5 rapazes, sabe? Porque eles estavam ali, que também tinham chamado e tudo. E aceitaram o desafio também de ir lá para Santarém com ele começar a obra. Depois de um tempo dele já tá, né? Já tinha alugado uma casinha, um casebre, na verdade. Então, o menino estava ali. Quando ele voltou, ele perguntou para eles, quem de vocês aceita ir, então, abrir a cidade lá de Itaituba e tal? E esse pastor, o nome dele é Edi, né? Ele tá lá em Belém.
Ele disse que ele perguntava, ninguém levantava a mão. E aí ele falou, não, eu vou. Aí ele falou, tu vai? Vou. Aí ele pegou, deu o dinheiro só da ida. Bem como ele tinha sido discipulado, ele deu o dinheiro da ida. Um bom discípulo, né? Bom discípulo. E ele disse, vai. E ele foi. E lá é a Transamazônica, né? Não tinha asfalto. Eram 2 dias de ônibus. E imagina, naquela época, Em como tempo era, de chuva, né? em tempo de chuva era sabão, lama, lama Vira pura, sabão. entendeu? Em tempo de De verão era de um verão, pó. pó. E ele contou que ele ficou todo empoeirado. Ele ficou empoeirado, sim, a mala, a roupa dele ficou. E quando ele chegou para atravessar uma balsa, ele não tinha dinheiro mais. E alguém pagou para ele atravessar para a cidade de Itaituba. E ele conta que ele ficou no cais do porto e ele fez uma oração, ficou parado assim. Ele disse, para onde eu vou? Deus falou, vai para a esquerda. E ele disse que saiu caminhando assim, poeirado. E ele viu assim uns menininhos na rua brincando, ele olhou, tinha um mais gordinho. Ele foi nesse gordinho. Ele falou assim, tua mãe tá em casa? Aí ele falou, tá. Aí foi correndo na frente, ele foi, quando chegou lá, ele falou que essa senhora, né, ela tinha os olhos graúdos. E ela veio assim receber, aí ele disse, olha, eu sou missionário e eu vim para essa cidade abrir a igreja do Evangelho Quadrangular. Quando ele falou o nome, ele disse que os olhos dela aumentaram assim, ela, né, levou aquele impacto. Ela disse, eu sou membro da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Belém, no bairro da Marambaia. O meu marido, garimpeiro, por isso nós viemos para Itaituba. Meu marido está para o garimpo, mas o senhor vai ficar aqui na minha casa. E ele disse, eu fiquei 1 ano ali. Ela disse, o senhor entra, toma um banho, vou fazer uma comida. Eu fiquei 1 ano ali. Aí ele foi lá falar com o Zé Arara. Ele falou, o senhor vai fazer a igreja aqui, vai lá na ferragem, tudo que o senhor precisar, diga que eu manda fazer isso aqui, eu vou e pago. A igreja, nossa igreja começou assim ali naquela cidade. Então, tenha fé e Deus vai confirmando os sinais. Aquilo que a senhora falou no início, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode, Deus faz. A gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. É verdade. É verdade. Olha. Mas eu queria saber também mais detalhes, né? De como vocês se conheceram. Eu acho que eu vou deixar para ela. Ela conhece todos os detalhes. O pastor Josué, quando ele foi abrir a igreja lá do Pará, né, também, ele estava, acho que na Bahia, na Vitória de Conquista, eu acho. E Ali ele, pelos 22, por aí. o pastor Josué, não lembro Ele- quanto, o pastor Josué Senhor Benson, lá do Pará. Quando ele foi abrir o Pará, ele levou missionários, né, levou Vários gaúchos missionários. e levou missionários mineiros. Nessa época, o pessoal estava indo para lá. E como ele estava trabalhando ali no Vale do Paraíba, em Caçapava, e eles passaram a igreja Certo, São Paulo. para um pastor casado, né? Ele era solteiro. Aí ele, na época, era um secretário executivo que chamava, né? Mandou ele olhar no mapa e escolher uma cidade. E ele escolheu Santarém. Ele colocou assim, Santarém. No escuro ele escolheu assim, né? Eu vou para essa cidade. Inclusive, quando ele chegou lá, ele recebeu até uma nomeação, que na época era Campo Missionário do Baixo Amazonas. Então, ele abriu uma igreja, mas... Então, nessa ida do pastor Josué, se abriu, né? Que ele é o pioneiro dali, né? Fundou todas as igrejas hoje, que é uma obra extraordinária lá no norte. E o pastor foi nessa. E eles, então, enquanto aguardavam o envio para o interior, eles ficavam fazendo campanhas, e foi justamente nisso. O pastor Josué tinha a igreja sede, que é Pedreira, né, até hoje, e tinha a segunda outra igreja que foi fundada, que é do bairro do Jurunas, que era o bairro onde eu tinha nascido. Ficava 5 quadras da nossa casa. E quem dirigia essa igreja era o sogro dele, pai da pastora Marilene Benson. Hoje
né? Já estão na glória os pais dela, mas ele era o pastor. E nessa época foram muitos, até tinham vários pastores que eram Luiz, né? Era uma turma de Luiz. E ele chegou em março daquele ano, 76, eu acho. 77. Não lembro 77. direito. Ele chegou, né, em março, em junho ele já foi. Então, nessa passada que ele deu para Santarém, foi que a gente se conheceu ali, né, nessa igreja. Assim, pouco tempo, a gente teve pouquíssimo tempo. Mas aí ele ficou no norte quase 4 anos, quando ele fundou Santarém, depois ele foi para Manaus, ficou quase 2 anos, depois ele voltou para Belém. Voltou para Belém, a gente se casou e veio. Nosso namoro foi muito por carta, no tempo da carta. Né? Na época do orelhão, muito assim. Quanto tempo era a ligação com a ficha? Eu nem lembro. Eu não lembro, mas eram segundos, né? Era muito rápido. rápido. Tu tinha que ir com um saquinho de ficha se tu quisesse conversar conversar muito. Uma mão lotada de ficha para poder falar um pouquinho, né? Mas isso, né? A gente, assim, até uma coisa que a gente conta muito até hoje, né? Que a gente, literalmente, nós estarmos casados é um milagre. Devido todas essas diferenças que nós temos de cultura, né? Bem mesmo, olha, um gaúcho. Sofri muito quando vim para cá, mas nunca desisti. Ele sempre conta uma história que eu queria desistir. E eu sempre falo para ele que eu pensava que se eu desistisse, eu sempre ia me culpar se alguma coisa não desse certo, né? Então, a gente tem temperamentos diferentes. Isso se apresentou desde o início, né? Ela gosta do gelado, eu gosto do quente. Chimarrão. Exatamente. A carne dela é mal passada. Mal passada, a minha é torradinha. Então, assim, totalmente. Mas é exatamente os opostos, né? Uma coisa muito bacana que aconteceu nesse início do nosso namoro, e outro dia agora eu estava compartilhando com os nossos jovens sobre isso, é que essa época da fundação da igreja, ela era uma época em que a igreja orava muito por batismo no Espírito Santo. Era a pregação, ela era muito voltada para a salvação eterna, a iminência da volta de Jesus, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E era impressionante que as pessoas se batizavam antes no Espírito Santo e depois das águas, sabe? Porque era realmente, olha, para te ter ideia, a gente se reunia. As igrejas no Pará até hoje, elas têm culto todos os dias e tem igreja que tem até 5 cultos no dia. Tem meio-dia, tem 6 da tarde, tem meia-noite. Pará. Né, no Pará, as igrejas no Pará. Então, eu nasci nesse berço de muita oração, muita manifestação dos dons espirituais, de cura, de línguas, enfim. E numa dessas, já onde a gente namorava, ele foi lá para minha casa e a gente foi orar. E eu me lembro nitidamente ele se preparando para ir abrir a igreja ali em Santarém. Eu me lembro assim que ele se sentou numa cadeira e eu me sentei na beira da cama e nós começamos a orar. Era na casa dos meus pais, né? Nós começamos a orar assim. E eu senti como se uma mão, assim, suave, porém aquela mão tocou assim em mim e eu comecei a profetizar para ele do que ia acontecer na abertura da igreja de Santarém. Que Deus ia ser com ele, né? Que ele confiasse. Mas não era eu. Eu estava falando em línguas quando eu comecei a falar dessa forma, né? Uma palavra mesmo. Então, coisas assim surpreendentes. E realmente se confirmou. Quando ele foi para Santarém, como o Pará em si, um estado muito católico, né? Tanto é que a maior romaria do mundo ela é no Pará. São 2 milhões de romeiros acompanhando a imagem, né? Em pessoas do mundo inteiro. Então, Santarém não era diferente. Tinha um bispo, né? E ele deixou... Norte-americano. Dom Ryan. Olha só, vê o tempo que passou.
Eu não esqueci o nome do bispo católico. Isso. Dom Ryan. Ele ficou muito preocupado com o movimento, né? O Benito deixou a barba crescer assim. E ele não deixa mais, mas a barba dele é ruiva. É bem vermelhinha assim mesmo, né? Interessante. Usava bata preta também, o pessoal, os missionários usavam bata preta. Não sei se você sabe dessas histórias do norte, Todo de né? preto. Porque o Pará, assim, é muito místico, né? Por causa do catolicismo. Então, eles usavam bata preta, e ele tinha, assim, um cordão com uma cruz. Então, ele ficou, assim, muito parecido com o bispo. Mas ele, o padre, quando viu esse movimento muito grande, porque quando ele começou a obra, né, fazendo os cultos, foi nesse terreno que ele comprou, colocou os portes e Terreno começou aberto. a fazer os cultos e ali as manifestações e tudo. Claro, ele ficou muito preocupado e eles diziam que ele era o anticristo. E quando ele começou a fazer as visitas nas casas, também era isso um fato interessante, ele chegou numa casa e a mulher tinha um altar. A água, o copo d'água, a vela e a fotografia dele. E aí ela falou, olha, missionário, quando eu estou precisando de uma bênção, eu venho, me ajoelho aqui e peço para o missionário me curar. Então, o povo tinha essa, né? É que Deus fazia tantos milagres, assim, operava tanto. Porque a primeira família que eu atendi, a primeira família foi... Quando eu cheguei na casa dessa família, a criança, o filho dessa senhora, uma hérnia, saltou aquela hérnia, menino, e ela disse, olha, missionário, olha aqui, ó. Quando eu cheguei, o menino estava, não podia nem encostar, nem o tecido, nada, o menino estava nu. E aquela hérnia saltada. Uhum. E eu disse, e ela começou a chorar quando me mostrou. E eu comecei a orar. Orei. E na hora que eu orei, aquela bola começou a diminuir. E quando terminou a oração, encerrou a oração, não tinha mais nada. O menino estava curado. Mas foi assim a vizinhança, né? A vizinhança, à noite, tá todo mundo lá no Campo da Bênção, porque era um terreno baldio, só tinha as lâmpadas. Eu coloquei várias lâmpadas. E estava aquelas lâmpadas e aquele povo. E nessa noite, teve uma noite, a primeira noite, esse bispo católico, Dom Ryan, ele esteve lá. Aí, quando eu estava encerrando a reunião, veio o rapaz e falou, o bispo esteve aqui, ó, assistindo. Ele viu tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Endemoniados, pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas curadas. Foi algo assim maravilhoso, né? Extraordinário. E aí hoje a gente está aqui, né? na mesma vibe, né? Continuamos e até teve a pregação agora esse mês passado, quando eu estive pregando na ceia metropolitana. Eu até falei a respeito de Caleb. Caleb, ele foi e fez uma reivindicação para Josué. E ele disse, olha, eu quero tal cidade. E essa cidade me foi oferecida quando eu tinha 40 anos de idade. Hoje estou com 85 anos, mas eu continuo com o mesmo vigor. E eu quero essa cidade que me foi oferecida há 45 anos atrás. Aí
Josué disse, é tua. E você vai enfrentar, ele disse, eu tenho vigor e força para trabalhar e para guerrear. Então, hoje, eu estou nessa mesma palavra de Caleb. E com vigor para trabalhar e para guerrear. Na fé. Na fé. Na fé. Você sabe que uma coisa interessante, eu digo agora para os nossos tempos, a palavra de Deus, ela nunca muda, ela nunca vai mudar, ela é a mesma, nosso Deus é o mesmo, os sinais continuam valendo. Talvez nós não agimos com mais fé, ou com aquela fé que nós tínhamos, não desafiamos, né? Não oramos nesse sentido de desafiar. Provavelmente sejam algumas coisas. Porém, eu até quero dizer que a gente tem um culto na igreja que a gente chama Tarde da Bênção. É um culto que realmente a gente desafia. E ontem nós temos visto muitos milagres acontecerem ali. Sabe, não é aquela que às vezes as pessoas nem acreditam mais. Tem um card, venha para o milagre, aí o milagre não acontece. Mas nós temos visto milagre. O milagre de ontem foi uma senhora membro da nossa igreja, o nome dela é Isabelita, e ela estava com muita dor nos pés. Só que ela está evangelizando a vizinha dela, e a vizinha quis ir na igreja. E ela, para não perder aquela alma, ela se sujeitou a ir a pé. Como ela disse, eu vinha pela rua quase que chorando para chegar ali. E que na hora da oração, o pé que estava doendo ficou adormecido. A dor saiu e parou, né, de doer e tudo. Aí eu falei, brinquei com ela. Eu disse, agora a senhora vai aqui dar uma corridinha aqui no corredor da igreja. Ela foi, veio correndo. Então, os milagres ainda estão valendo. É? O Deus, e a gente comenta da nossa história antigamente. Né? O Deus de 77, mas o a Deus nossa de história 80, não é o Deus de 90, é o mesmo Deus. Né? Isso a gente não pode esquecer nunca. Que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Isso eu não esqueço. E a gente vive isso. Graças a Deus por isso. Crer, né? E ver os sinais. Também essa questão, esse ponto de abertura de novas igrejas, né? Também é uma realidade que a gente mesmo se desafia de abrir novas, de obreiros, né? Se colocarem à disposição. Porque também a gente entende os tempos. Nós não somos jovens. Realmente, quando tu chega numa certa idade, tu pensa assim, puxa, se eu tivesse conhecimento quando eu era mais novo, eu poderia ter feito diferente. Mas a nossa história é o que é, né? Mas é tão importante tu saber, tu chegar nessa idade e tu saber reconhecer também as tuas limitações físicas, né? Mas tu te propor a levantar discípulos com fé para abrir novas igrejas. Fazer a obra, continuar a obra. Continuar a obra. Nós temos nós trabalhamos com célula na igreja, né? A gente tem uma célula, nossos jovens, eles têm muitos rapazes, uma célula só de rapazes. E eu falei para ele outro dia, eu disse, amor, pega esses meninos aí, põe esses meninos no fogo. Eles estão tão ativados, assim, por Deus, pelo reino, né? E realmente, eu me lembro dele assim, né? Quando eu mais jovem, que ele ficava ali, aqueles rapazes conversando, instruindo e trabalhando, né? O coração deles. E hoje, muitos deles são pastores. Então, nunca a gente pode perder isso, né? De deixar esse legado. Eu fiz um desafio. Na realidade, eu fiz na pregação,
mês passado na Metropolitana, quando eu estava encerrando a pregação, eu disse, eu vou aqui, ó, o meu desafio. Eu estou com vigor para trabalhar e vigor para guerrear. Estou na guerra. Peguei minha gravata, tirei a gravata e fui e entreguei para o nosso presidente, reverendo Solon. Eu disse, reverendo Solon, está aqui, ó, essa gravata aqui, até o final do ano. Até o final do ano. Isso é a fé, né? Isso é a fé e o trabalho. Até o final do ano, nós vamos ter 2 novas igrejas. Vamos abrir 2 novas igrejas lá na região. E no fim do ano eu venho buscar minha gravata. Se eu não abrir as 2 obras, a gravata vai ficar na sua mão. Agora, se eu abrir, eu venho buscar minha gravata. Com base na história que o senhor contou de quando o senhor falava e acontecia, eu acredito. Né? Toda a história aí que a gente ouviu. Ele falou, ele disse, ó, será que veio buscar a gravata? Eu disse, eu acho que até o fim do ano eu venho buscar minha gravata. Dizer para ele deixar bem guardadinha, cuidadinha, que o senhor vai pegar de volta. Vou pegar de volta. É isso aí. Amém, glória a Deus. Olha, é muito bom ouvir essas histórias, porque a gente sabe que são histórias reais, né? História de experiências com Deus. E eu acredito que isso motiva, né? Como a senhora falou, que vocês falaram até com os jovens, né? Eu acho que o jovem precisa saber que aquilo que acontecia lá em 77, 80, 90 pode continuar acontecendo, né? Só que a gente tem que buscar. Exatamente. Né? Se a gente não se propor, né? Não desafiar, como o senhor falava, né? O senhor tinha fé quando falava, ó, vai acontecer isso. Vai acontecer. E acontecia. Exato. Só que eu acho que às vezes a gente vive numa geração em que o jovem, o medo acaba, né, pesando mais que a fé, né? Sabe que o nosso o presidente na época, aliás, era o missionário Josué Benson, ele reunia os obreiros, aliás, os missionários que ele levou, e ele dizia assim, ó, vocês têm que ter, vocês missionários, vocês têm que ter a fé, mas a fé tem que ser acompanhada de coragem. Fé e coragem. O missionário precisa disso. Fé e coragem. Eu nunca esqueci. Era a filosofia do missionário Josué. E é o que a gente procura viver, né? Viver e ensinar. Porque até foi domingo passado, quando a pastora foi fazer uma visita, eu fiquei com 6 rapazes dentro da igreja, conversando com eles, ensinando, falando, orientando. E esses jovens é que vão me ajudar a abrir essas 2 igrejas que eu prometi, né? Com fé e coragem. Fé e coragem. Palavra empenhada, né? Palavra. Antigamente tu deixava o fio do bigode, hoje tu deixa a gravata. Hoje eu deixei a gravata, né? Está na mão do presidente. Mas assim, Rafael, uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar. O ministério, ele realmente é apaixonante. Se tu ama Deus, tu ama fazer a obra de Deus. E o que vai determinar o sucesso, digamos, tu ser bem-sucedida no teu ministério, é o teu relacionamento com Deus e a tua caminhada no sentido da maturidade, né? Porque a gente comete, nesse tempo, a gente se atrapalha muito, dá muito para a igreja, menos para a família, né? Por isso que muitas coisas se perdem nessa caminhada, vai se perdendo. Porém, Deus usou de uma graça sobre as nossas vidas, e a gente pode dizer isso hoje, né? Olha para o meu marido. Veja, ele é um homem muito bem-sucedido, porque ele venceu com a família.
Todos os nossos filhos são pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastores, assim, chamados, entenderam o chamado, entenderam o legado ministerial e o legado institucional. Bacana ter uma família assim, sabe o quanto o pastor ele é. Eu sempre digo, né? Você é bem institucional mesmo. Ele construiu, ele está ali, uma credencial 400, tu está na base desse gigante que é hoje a Nação Quadrangular. Meu genro, meu primeiro genro, é pastor, né? Minha nora, esposa do Tito, pastora Luciana. E o Josué, né, que é casado com a nossa filha caçula, já está a caminho do credenciamento dele. Provavelmente vai ser na convenção desse ano. Então, tu vê que tu passa isso para os teus filhos. Esse amor que tu tem a Deus e entender a máxima, obra, né? O propósito, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E cumprir a grande comissão, né? Do ID. Então, quando a tua geração entende isso. E hoje, quando a gente vinha para cá gravar, estava em casa o nosso neto mais velho, Daniel, que está ali nas fotos, né? E eu falei para ele, neto, se arrume. Você vai junto, porque eu quero que você esteja lá e conheça a história do seu avô. Então, já é a segunda geração. Um legado. Que legado. A benção. E eu aprendi muito. Eu me inspirei muito agora ouvindo a sua história. Eu conhecia só de ver lá vocês, né, no conselho, assim. Eu acho que é importante, né, parar para conversar assim também. Sim, e conhecer a história. Sim. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai se inspirar, vai ter coragem e fé, né, agora. Teve até um pastor que veio falar comigo depois mês passado, depois que eu terminei a pregação. Ele me abraçou e assim, de uma maneira muito carinhosa, ele disse, eu não conhecia, porque eu falei alguma coisa a respeito, né, do ministério, do trabalho feito. E naquele abraço que ele me deu, assim, carinhoso, ele disse, às vezes a gente olha para a pessoa, não conhece a pessoa, não sabe o que foi que aconteceu, a história da pessoa, né? E realmente, e ele disse, eu quero lhe dizer que eu fui muito abençoado com essa palavra. Eu disse, graças a Deus, né, que a gente pode inspirar pessoas. E com essas coisas boas. Né? Amém. É verdade. É bacana a gente ter uma história assim, né, de mais de 40 anos e a gente viver algumas coisas tão simples do ministério, como, por exemplo, tu lembrar assim, o pastor se tornou superintendente não porque ele ganhou uma superintendência de alguém, uma nomeação do homem. Mas quando nós estávamos encharqueadas, a gente tinha uma estrutura bacana de igreja, de casa pastoral, até no município o pastor tinha uma posição muito boa. E um pastor, que na época, eu acho que ele era de Itaqui, pastor Oswaldo Santos, hoje ele está em Mato Grosso, ele falou, estava no carro, ele falou, Benítez, tem uma cidade na fronteira oeste chamada Santiago. Se tu for para lá, vai dar para te abrir algumas igrejas ali. Tu pode ter um campo missionário. Eu acho que tinham 50 e poucas igrejas, né, no estado naquela época. Isso. E ele falou para mim, eu lembro assim como se fosse hoje, aí, nega, vamos aceitar esse desafio, olha lá, não tem nada aqui. Realmente, isso é uma outra história, muito desafio, eu não tinha casa, a gente teve que morar com criança, dentro de um quarto de uma casa de uma família, meu irmão no sofá da sala, outros desafios. Mas é bacana tu olhar isso e hoje tu tá nessa posição que tu conquistou, né? Com o trabalho que realmente ele foi para lá, né, construiu essa igreja, comprou outro terreno e abriu
as igrejas ali, bem como o pastor amigo esse falou, né? E formou o campo missionário de Santiago, que tem até hoje, com muitas igrejas fortes, que as igrejas do interior sabe como é que é, né? Outra realidade, muitas pessoas. Então, e ele construiu, né? Mas hoje, aquela vida simples de pastor, né? Por exemplo, a gente tem pastoreio de pastores, vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso, né? Como essa dinâmica que o pastor Benítez vive, como ele pregou na Metropolitana, a gente ainda faz visita. A gente faz visita, vai na casa dos membros, já atua mesmo junto ao povo. Nada, né, nos afastou dessas práticas tão básicas. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado, né? Com certeza. Isso é muito bacana. Cuidar das ovelhas. Exatamente. A gente fica feliz de poder compartilhar isso com pessoas. A gente não sabe quem está assistindo ou vai assistir, né? Mas que Deus possa dar graça para essas pessoas e que elas possam receber isso. Porque a nossa alegria, no caso, o presidente do Maranhão, ele foi meu obreiro quando eu abri Santarém. Ele foi um dos 5 rapazes que eu levei. O presidente do Piauí, do estado do Piauí, foi meu obreiro, foi um dos 5. Então, presidentes de estado que estavam ali na juventude, que hoje ocupam espaço, né, na igreja, de destaque, né? A gente se sente muito feliz, assim, muito orgulhoso feliz deles, né? E eu fico feliz porque ver que as coisas, Deus foi abrindo portas, foi fazendo coisas. E quando o presidente Solon me convidou para ser o secretário administrativo, eu fui o primeiro secretário administrativo do estado, né? Então, isso é marcante. Quando o presidente me convidou, eu disse, mas, presidente, eu acho que não tem condições. Ele disse, tem, por isso que eu estou te convidando. Ele me convidou, confiou em mim, e como superintendente de Cachoeirinha não era região. Cachoeirinha não era região. Cachoeirinha pertencia a Canoas. E o presidente Solon, ele disse, eu vou liberar a região de Cachoeirinha para você. E liberou para mim. Então, a história que a gente tem com o reverendo Solon, né, com o presidente, é uma história de amor mesmo, de parceria, Amizade. de amizade, muito assim, coisa. E isso não está atrelado, né, a posição, não está atrelado a cargos, está atrelado à história, à fidelidade, à gratidão, sabe? É tão bom a gente poder ressaltar, né? O quanto nós amamos os nossos líderes, quanto nós respeitamos eles. Eu nunca esqueço que o presidente Solon, ele era pastor em Uruguaiana, e a gente conversava nas convenções. A gente conversava e ele dizia assim, um dia nós vamos trabalhar juntos. Um dia nós vamos trabalhar juntos. E a gente conversava, ia a São Paulo nas convenções, no tempo que a gente ia na convenção, e aqueles hotéis, tinha que ir para hotéis bem baratinhos, e a gente ficava naqueles hotéis e conversava, passava às vezes quase que a noite inteira conversando. E aí a gente se encontrou aqui, vê só que
a gente se encontrou aqui, eu vim do norte, a gente veio de lá, e encontrei com ele aqui, e se cumpriu aquilo que a gente falava quando, em 80 e pouco, 84, 85, e ele dizia, a gente vai trabalhar junto um dia. Está aí, estamos Trabalhando juntos. trabalhando juntos. Bem, Que bênção. isso aí. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi bênção demais. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos acompanhando. Então, quero dizer a vocês, nossos queridos participantes desse podcast, que eu desejo ardentemente que a chama permaneça cada vez maior. Não deixe a chama apagar, porque aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, ele é fiel para nos sustentar e nos levar até o final, até o momento que nós tivermos em nossa mão o nosso prêmio, o nosso objetivo. Então, a minha mensagem é: não desistam e não deixe a chama apagar, porque essa chama permanecendo cada vez maior, o nome do Senhor Jesus será glorificado ainda mais. Amém. Eu vou fazer a minha despedida contando para vocês uma história. Nós estávamos no retiro de jovens agora e nós temos um casal que a gente está discipulando e a gente já entendeu que eles vão ser chamados para o ministério. Eles já entenderam isso também, que eles estão nessa caminhada e o nosso trabalho é intencional. E teve um determinado momento que o pastor estava fazendo uma unção, um momento espetacular no retiro. E a moça, né, essa moça chegou e ela me abraçou, chorando, e ela disse para mim assim: eu sei que o nosso chamado é pastoral, mas eu sei que esse chamado é muito difícil, é muito doloroso. Eu disse para ela assim que ela prestasse atenção no que eu ia dizer. Que quando a gente entende, conhece quem é Deus e entende quem nós somos, né, com relação a Deus, etc., o ministério, ele é mais prazeroso do que doloroso. Quando a gente compreende que nós servimos pessoas porque amamos a Deus. Que nós não devemos gerar expectativa demais das pessoas, mas que todas elas precisam ser direcionadas para o dono da obra. E eu fui falando a respeito disso, eu disse: você é muito jovem para entender. Mas se você colocar no seu coração isso, você vai ter muitas alegrias, porque hoje nós vivemos essa maturidade. E mais, um pastor maduro, ele é tão feliz quanto ele também faz um rebanho feliz. A imaturidade nossa como pastores, nós fazemos as pessoas sofrerem. Nós erramos com elas, né? Mas isso já dá um outro podcast. Então, fiquem firmes, né, nesse chamado. Tenha certeza, encontre o seu lugar, o seu espaço no reino do Senhor. Caminhar em cima do dom, do nosso dom, é a melhor coisa, né? Isso eu poderia dizer aqui nessa fala. Ele é um apóstolo. Entendo isso perfeitamente, né? Essa foi uma das diferenças. Eu sei que eu sou uma pastora, eu amo ficar ali ouvindo horas uma pessoa aí trabalhando. A gente vê o mesmo lugar, ele fala: aqui dá uma igreja, eu digo: aqui dá uma reunião. Teve um episódio muito engraçado. Para encerrar, né? Para encerrar, né? Vou ter essas minhas considerações finais. Mas teve um episódio que ele tem uma... Bem, hoje os nossos sonhos são para Deus, né? Ele tem um sonho de abrir uma igreja em Porto Alegre, né?
Ele sempre, volta e meia, ele fala sobre isso. Aí tínhamos um obreiro na época, e ele era muito loucão, assim, sabe? E ele pilhava ele. Não, vamos abrir uma igreja em Porto Alegre, não sei o que, não sei o que. Aí eles foram convidados para fazer um casamento de uma terceira pessoa que chamou, e ele falou, eu vou te levar nesse casamento, não sei o que. Chegaram lá, tinha mais de 200 pessoas que fizeram o casamento, foi um sucesso total aquele casamento. Chegaram os dois eufóricos em casa, eles dois conversando, a gente já tem uma igreja, não sei o quê. Eu falei, gente, aqueles eram os convidados do casamento, não eram os membros da igreja, entendeu? Assim que pensa o apóstolo, ele vê pessoas, ele vê uma igreja. Quem sabe um dia acontece, né? Que não, né? Benção demais, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês aqui. Bem. E você aí que está nos acompanhando, não esqueça de curtir se você está acompanhando através do YouTube. Se você deseja também ter o seu próprio podcast, entre em contato aí com a RF Mídia e Podcast. E a gente se vê numa próxima. Tchau!